Bom dia, o meu nome é Bianca, eu sou membro da Casa do Pai. Estamos aqui em mais uma manhã de Devocional Marias e eu quero entregar uma palavra do coração de Jesus ao coração de vocês. Então hoje eu queria começar fazendo com uma pergunta. Jesus estava sempre presente. O quanto você tem estado presente? Quero ler com vocês lá em João 21, que diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: Tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Então, como eu disse, Jesus estava sempre presente, ele estava sempre lá, a todo momento. Mas e você? O quanto você tem estado presente? Aqui nessa passagem, Jesus não pede para que Pedro pregue sobre Jesus para as pessoas, para que Pedro leve a palavra do Senhor e torne Jesus conhecido. Jesus só pede para Pedro cuidar de quem era importante para Jesus. Então ele pede: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, Pedro, cuide dos meus, cuide dos seus irmãos. Apacentar uma ovelha não é um ato, na verdade, apacentar uma ovelha é um ato de presença, não é algo que a gente consegue fazer à distância. É um ato de servir, é um ato de nutrir, é um ato de estar perto. E é isso que Jesus pede ali para Pedro. Pedro, cuida dos que são meus. Se você me ama, cuida dos que são meus. E aí, quando eu estava lendo isso aqui, me veio à cabeça que sempre que a gente lê alguma história assim, né? Como Pedro, quando Jesus disse à mesa: hoje ainda um de vocês vai me trair. Todos falaram: Senhor, será eu? Será eu? E Pedro fala: eu jamais vou fazer isso. E o Senhor fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro fala: não, eu não vou fazer isso. E aí eu comecei a pensar como nós somos assim, né? Por exemplo, quem já assistiu The Chosen, às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo e a gente vira e fala: nossa, se fosse comigo, eu jamais faria isso. Eu não negaria Jesus. Eu não seria esse que fugiria. Mas eu quero convidar vocês a essa manhã a imaginar que Jesus está aqui, presente no nosso tempo, em corpo presente. E ele está ali, andando pelas ruas de Anápolis. E aí, eu queria perguntar para vocês: quem seríamos nós se Jesus estivesse aqui pessoalmente? Quem seria você que está assistindo aí essa manhã? E aí eu quero pontuar algumas pessoas. Será que a gente seria como Maria, que não se importou em fazer comida, em lavar a louça, em colocar uma mesa posta, porque ela sabia que o que realmente importava naquele momento era estar ouvindo o Senhor? Ou será que nós seríamos como Marta, nós que somos mulheres que iríamos querer servir o Senhor com a maior excelência, colocar a mesa posta para os discípulos, deixar a casa sempre arrumada e perder aquilo que o Senhor tinha para entregar? Enquanto Marta estava ali trabalhando, ela estava perdendo o que ela poderia receber.
Ela precisava mais de Jesus do que Jesus dela. Será que nós seríamos como Lázaro, que foi um amigo íntimo? Aquele que experimentou um milagre de perto, aquele que não precisava de cerimônias, que ele precisava só assim, ó, do Senhor sentado do lado dele, compartilhando uma xícara de café, um pedaço de pão. Será que nós seríamos como aquela mulher do vaso de alabastro, que pegaríamos o que existe de mais precioso para nós e quebraríamos diante dos pés de Cristo e lavaríamos os pés de Jesus, porque nós entendemos que Ele é o mais precioso nas nossas vidas? Será que nós seríamos como Nicodemos, que seríamos um seguidor mais discreto, aquele que acredita, mas segue de longe, olha de longe, que percebe mais tarde que o mais importante é realmente estar ali face a face com Cristo? Será que nós seremos aquela multidão que seguia Jesus? Aquela que às vezes não conversa com Jesus, não vai nas vias de fato, mas segue. Aquele que tem medo do que a proximidade real de Cristo pode custar. Ou será que nós seríamos como Pedro, por exemplo? Será que nós seremos como Pedro, aquele que precisou ser restaurado, uma vez que sentiu que falhou com Jesus? Eu imagino que Pedro, como ele era, deve que ele não tinha nem coragem de olhar para Jesus depois de ter negado Jesus 3 vezes. Será que nós seremos como ele, aquele que precisou realmente ser restaurado, mas que mesmo assim foi chamado por Jesus a demonstrar o seu amor, a cumprir essa missão de amor? Quem será que nós seremos? E aí, às vezes, é difícil a gente imaginar, né? Eu não sei. Eu, Bianca, não sei como eu seria se Jesus estivesse aqui hoje, ó, sentado do meu ladinho aqui. Mas a verdade é que Jesus, ele deixou um teste diário para nós sobre quem nós somos, quem nós seríamos se ele estivesse aqui. Porque ele disse: se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não está fisicamente aqui conosco nesse tempo, sentado na nossa sala, no nosso sofá, na nossa mesa, do nosso lado, mas o nosso irmão está, o nosso vizinho está, o nosso colega de trabalho que às vezes está sobrecarregado, cansado, precisando de um abraço, de um sorriso, de um bom dia. Aquele familiar nosso que está precisando de uma palavra de bom ânimo, ou alguém que nós conhecemos que esteja enfermo e que está precisando da nossa presença, e não só de uma mensagem virtual dizendo: oi, como você está? Às vezes estão precisando de tempo de mesa, da nossa presença, porque é muito fácil a gente entregar um oi virtualmente, uma mensagem, alguma frase de carinho, mas estar ali realmente presente, se apresentar como Jesus se apresentou a nós, como se Jesus se apresentar a nós todos os dias, é que é mais difícil. E é algo que eu tenho percebido que nós temos precisado. O mundo hoje, ele precisa verdadeiramente da nossa presença. As pessoas precisam que nós estejamos ali presentes, em corpo e em alma. Então, Jesus não está aqui, mas o nosso irmão está. E a pergunta que nos confronta é: será que seríamos presentes para Jesus, mas estamos sendo ausentes para aqueles que Ele nos confiou? É muito mais fácil a gente ser presente para Jesus do que a um irmão que nos chateia, do que a um irmão que não é perfeito, porque Jesus, nós já sabemos, Ele morreu por nós. Então é muito fácil falar: eu não negaria Jesus, mas nós negamos todos os dias, nós negligenciamos todos os dias o nosso irmão que está do nosso lado. O amor que Jesus pediu a Pedro é um amor que suporta, que cuida, é um amor que se faz presente, um amor que se faz presente tanto na alegria quanto na dor. A Samara deu uma palavra aqui pra gente na segunda-feira sobre a amizade, que é capaz de quebrar um telhado para levar um necessitado a ser curado por Jesus. E é esse tipo de presença que nós estamos precisando nos dias de hoje.
realmente essa presença que o Senhor pede, que Jesus pede a Pedro. Pedro, se tu me amas, cuida dos meus, cuida dos seus irmãos, esteja ali presente para eles. É realmente um amor, que ele está ali na alegria para comemorar as suas vitórias, mas está ali na dor também, quando você necessita de uma oração, de um ombro amigo. Então Jesus nunca nos deixou. Ele estava presente no caminho de Emaús. Jesus estava presente no barco de Pedro quando enfrentava uma tempestade, quando ele não pescava nenhum peixe. Jesus estava presente também ali no túmulo de Lázaro e o chamou para fora. Jesus estava sempre presente, porque ele é o Deus que se faz presente. E o chamado que o Senhor tem para nós hoje ele nos pergunta: você me ama? Você que está assistindo aí hoje, Jesus te pergunta: você me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus, cuida dos seus irmãos, cuida daqueles que dividem a mesa com você, dê um bom dia para as pessoas, deseje um bom trabalho, diga para elas: o seu cadarço está desamarrado, a sua etiqueta está de fora, nossa, como você está bonita hoje. Gere gentileza a essas pessoas, se faça presente. Porque a sua presença, a sua oração, esse tempo que você dedica, pode ser o maior presente que você pode dar àqueles que estão próximos de você. A sua escuta, o seu tempo, o seu ombro, esse pode ser o maior presente que pode dar a uma pessoa, a ponto de salvá-la de um momento de muita angústia. Às vezes a sua presença, o seu abraço, o seu tempo é o maior presente que aquela pessoa precisa. Jesus esteve sempre e vai estar sempre presente por você. Ele não apenas prometeu, mas ele provou através da sua vida, através do seu sacrifício, que ele é realmente um Deus presente. E você? Onde tem estado? Tem sido presente aos seus irmãos ou tem passado pela vida deles como quem não quer ser incomodado, como quem não se importa? Qual tem sido a sua passagem nesses dias? Você tem sido um irmão presente ou você tem sido um irmão ausente? Nós não podemos deixar que esse mundo ausente, esse mundo desconexo, nos roube o nosso propósito de sermos salvos como igreja, como unidade. Porque essa é a verdade, nós não seremos salvos como Bianca, como Pedro, nós seremos salvos como igreja. A palavra do Senhor diz que ele vem salvar a igreja. Então nós precisamos, se nós dizemos que amamos ao Senhor, nós precisamos apacentar as ovelhas dele. E é isso que eu quero chamar vocês nessa manhã. Levar vocês a um nível de reflexão para que vocês possam entender se vocês estão apacentando as ovelhas de Cristo. Porque às vezes só falar da palavra é algo fácil, mas nós estamos apacentando, nós estamos cuidando com esse amor de serviço, com esse amor que oferece tempo, que oferece presença. Então que nessa manhã nós possamos buscar ser esse irmão que apacenta, ser esse irmão que doa o nosso tempo para o nosso próximo, para o nosso irmão, que nós possamos verdadeiramente apacentar as ovelhas de Cristo. Amém? Então, eu quero orar com vocês essa manhã. Papai, muito obrigada por mais um dia que se inicia, Espírito Santo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra, aprendendo sobre o que o Senhor tem para nós nesses tempos, Espírito Santo. Eu peço, Paizinho, que nós não possamos passar por essa terra sem nos fazer presente para os nossos irmãos, mas que nós possamos verdadeiramente apacentar as suas ovelhas, Senhor, que nós possamos verdadeiramente
tirar um tempo para estarmos presentes na vida dos nossos irmãos, para sermos um ombro amigo, para sermos aquelas pessoas que oram por eles, para sermos um abraço que eles precisam. Espírito Santo de Deus, faça-nos, Senhor, verdadeiros irmãos, verdadeiras pessoas que se importam verdadeiramente com o nosso próximo. Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor, que nós possamos nos espelhar na sua trajetória aqui nessa terra, Paizinho, e que mesmo que o Senhor não esteja presente em corpo físico, nós possamos oferecer a nossa presença àqueles que estão aqui, Senhor. Então nessa manhã eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então está finalizada mais uma live. Eu desejo que você tenha um ótimo dia e que você seja essa presença de Jesus na vida dos seus irmãos. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.